Salve, salve, meu terceiro ano, meus futuros aprovados das universidades do Brasil. Mais uma vez, uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física, trazendo hoje o conteúdo de trabalho de um gás. Dando continuidade aí, galerinha, ao nosso estudo dos gases. Tudo bem? Show de bola, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Amados e amadas, para a gente poder começar a falar de trabalho de um gás, inicialmente é necessário que a gente venha a recordar alguns conteúdos que a gente começou a ver lá no primeiro ano, principalmente quando a gente falou da definição de trabalho. Tite, se eu for definir trabalho, o que é que eu vou falar? Olha só, o Tite costuma dizer que trabalho pode ser uma variação da energia mecânica de um determinado sistema. Para um carro aumentar a velocidade, é necessário realizar um trabalho. Para eu poder erguer um corpo até o alto de um prédio, é trabalho. Em outras palavras, nós podemos dizer que o trabalho nada mais é do que a energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Maravilha? Ou seja, basta você lembrar, vai ter uma força sendo aplicada sobre o móvel, tudo bem, sobre um corpo, na verdade, e ele vai sofrer um determinado deslocamento. Tanto é que, algebricamente, nós podemos definir o trabalho, amados e amadas, pela equação que está aí. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Aí você vem me perguntar, professor, me diga por que existe esse cosseno θ aí colocado? Simples, fácil e de graça. Lembra, amados e amadas, que vai ter determinadas situações, algumas situações vão ocorrer, em que a força que está sendo aplicada sobre o corpo, ela possui uma determinada obliquidade em relação ao eixo cartesiano convencional, né? O Y na vertical e o X na horizontal. E para a gente poder calcular o trabalho, eu preciso contar com a força que está na direção do movimento. Ou seja, se o bloco movimenta na horizontal, a força que eu devo trabalhar na minha equação é a força da horizontal. O que a gente está fazendo nada mais é do que uma decomposição desse vetor F, tudo bem, nesse vetor Fn aí, que seria o Fx, né, que seria o horizontal. Por isso, o cosseno θ multiplicado lá. Maravilha? Lembrando aqui, amados e amadas, as nossas variáveis, força aplicada em newtons, deslocamento em metro e o trabalho em joules. Tite, e se essa força não tivesse inclinada? Se essa força tivesse na mesma direção e sentido de movimento do corpo? Bastava tirar o cosseno θ. O seu trabalho ia ficar força vezes deslocamento, como você já lembra. Maravilha? Relembrado então isso aí, amado e amada? Nós vamos então falar do trabalho de um gás. Quando a gente fala de trabalho de gases, amados e amadas, a gente tem que colocar na cabeça uma coisa. Nós vamos, relembrando lá, né, que a gente já viu isso aí, nós vamos ter dois tipos de trabalho gasosos. Um a pressão constante e o outro a pressão variável. O primeiro que nós vamos ver é esse aí, a pressão constante. Tite, esse é a pressão constante? Nós vamos considerar esse sisteminha que está bem aqui, ó. Digamos que nós tenhamos aqui um gásinho que estava confinado bonitinho desse primeiro recipiente, o recipiente da esquerda. Maravilha? Ele tem aí, esse cilindro possui um êmbolo e nós temos as partículas de gases ali confinadas. Se a gente vier, por exemplo, a ocasionar uma transformação gasosa, por um aquecimento que seja, amado e amada, essas partículas tendem a se agitar. Agitando, elas vão causar um número maior de choques nas paredes do sistema, show de bola, aumentando momentaneamente a pressão sobre esse êmbolo aí, certo? Então, prof, ele vai exercer, cada uma dessas partículas, ao chocar com este êmbolo, vai exercer uma determinada força sobre uma determinada área, que seria a área do êmbolo, levando então esse êmbolo a um determinado deslocamento representado por D aí nesse caso. Show de bola? Então vamos adiante na nossa interpretação. Da equação de trabalho, a que a gente já viu anteriormente, e considerando que essa força vai ser aplicada normal à superfície, ou seja, ortogonal, 90 graus, nós podemos dizer que o trabalho realizado nesse caso, então, é a força versus deslocamento. Maravilha? Só que eu vou pedir para você guardar aí esta equação, a qual nós vamos chamar de equação número 1, e vamos ainda avaliar a equação de pressão. Estão lembrados? Também, mais uma vez, lá do primeiro ano,
foi a primeira vez que vocês tiveram contato com esse tipo de equação. A equação da pressão, força dividido por área. Todo mundo lembra, não é? Em Newton por metro quadrado, Pascal, bar, milímetros de mercúrio e assim por diante. Prof, dessa situação aqui, ó, isolando a força, nós vamos ter a seguinte equação. Vamos dizer que força é igual a pressão vezes área. Tudo bem? Essa aqui é outra equação que nós vamos guardar. Vai se ligando aí, vai prestando atenção. Equação de número 2, que nós vamos chamar para ela. Tudo bem? E sabendo ainda... Nossa, Tite, é mais equação, pelo amor de Deus, este homem não para. Vamos com calma que vai dar certo. Nós precisamos de uma terceira equação para a gente poder interpretar o problema. Maravilha? Professor, nós vamos lembrar da equação de volume de um sólido de revolução. Tudo bem? Área da base vezes altura. Por exemplo, o volume de um cilindro, como que está colocado aí. Se a gente, por um exemplo, galera, quiser falar de uma variação de volume, basta que nós tenhamos a variação de altura, que nesse caso estaria representado por esse D aqui, ó. No lugar de Dzinho eu posso colocar ΔH. Show de bola? E isolando aqui, amado e amado, ΔH, eu tenho que esse ΔH, ele vale quem para mim? Ele vai valer justamente o ΔV, por área da base. Tudo bem? Uma coisa que eu quero que você note é o seguinte, ó. Tem 3 variáveis que estão aparecendo com nomes diferentes aqui, mas que eles são a mesma coisa. Tá vendo o D? Tá vendo o ΔS? Ó, a força aplicou e teve um deslocamento D, representando por ΔS. Esse mesmo deslocamento D, representado por ΔS, é o que eu estou chamando de ΔH aqui embaixo. Dessa forma, o ΔH, o ΔV por AB. Show de bola. Seguindo, então, aqui nós vamos chamar ela de equação 3, beleza? E seguindo aqui adiante, maravilha, nós vamos dizer da equação de trabalho que nós temos. Trabalho, força, deslocamento, equação 1. Maravilha. Tudo de novo que nós vimos anteriormente. E olha só, equação 3. Aí, galera, o que é que a gente vai fazer? Substituindo as equações 2 e 3 na equação 1, olha só o que é que nós temos. No lugar de força, eu coloquei o que ele valia. Pressão vezes área. No lugar de ΔS, eu coloquei o que ele valia. ΔV por AB. Tudo bem? Como nós estamos falando da mesma área, a área do êmbolo, maravilha, olha só, eu posso cortar essas duas. Restando para mim, amado e amada, a seguinte equação. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Maravilha? Trabalho é P ΔV. E esta, amada e amada, vai ser a equação que você vai utilizar para calcular o seu trabalho quando você estiver em uma situação de pressão constante. Maravilha? Show de bola? Pressão constante, P ΔV. Lembrando que a pressão vai estar em newtons por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Trabalho em joules. Maravilha? Uma observação nós precisamos fazer aqui, amada e amada. Essa observação ela é muito importante. Teacher, which observation is that? Olha só, se o nosso volume final, na variação de volume que o gás vai sofrer, for maior que o inicial, ou seja, V2 maior do que V1, nosso trabalho vai ser positivo. Agora, se o nosso V2 for menor do que o V1, ou seja, houve uma redução do volume, uma compressão do gás, o nosso trabalho é negativo. Maravilha? Só para a gente poder relembrar, professor, trabalho positivo. O sistema, o gás, aquilo que está dentro do cilindro, realizou um trabalho sobre o meio. O pistão do cilindro subiu. Meio ambiente é tudo que está fora, externo ao cilindro. Tudo bem? Agora, se o trabalho é negativo, o que foi que aconteceu? A atmosfera no entorno do meu cilindro realizou um trabalho sobre o êmbolo, fazendo então com que o gás fosse comprimido. Tal negativo. Tal representa o trabalho. Vamos então adiante, amados e amadas, com o trabalho de um gás, só que agora para pressão variável. Prof, esse aí a gente lembra, não lembra? Vimos esse cara aí lá no 2º ano também, amado e amada. Olha só, Tite, no caso de pressão variável, já não é mais possível usar a equação mostrada. Então você já vai ficar ligado. P ΔV só posso utilizar se a pressão for constante. Tudo bem? No caso de pressão variável, a situação é calculada através da integral da área do diagrama da função pressão versus volume. É o quê?
Rapaz, esse negócio aí é de passar no cabelo, é de comer com farinha, como é que faz mesmo? Meu amigo, minha amada, em outras palavras, traduzindo esta segunda frase aí, ó, nós vamos calcular a areazinha da função. Integral da área é calcular a área dessa função. Veja só você, P em função de V, P delta V. Tudo bem? Se eu calcular a área dessa função, que pode aparecer num gráfico também desta forma aqui, nós temos N geometrias. Tudo bem, nós vamos dizer que essa área ela é numericamente igual ao trabalho. Show de bola? Basta que a gente calcule a área da figura que está se formando nos extremos de volume que a gente quer, dentro da função, olha só, da função até o eixo do x e dentro dos volumes, esta área vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. Very good, galera? Topperson, né? Lindo, chama física. Valeu, obrigado. Gente, agora o nosso próximo passo é falar das transformações cíclicas. Transformações cíclicas são aquelas que têm um ciclo do gás, beleza? Para esse sistema, para sistemas que vão sofrer, uma transformação cíclica, o trabalho é dado pela área do ciclo. Já seu sinal é empregado observando o sentido deste ciclo. Perdoem-me aí as repetições. Olha só, prof. Eu posso ter, por exemplo, um determinado trabalho aí que vai de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. É um ciclo. Prof, como é que eu vou conseguir calcular o trabalho realizado nessa transformação? Você vai calcular o valor da área formada pelo ciclo. Você vê qual é a figura geométrica que o ciclo está formando. Esta área em cinza, achurada aqui, é o valor do seu trabalho. Prof, e no que diz respeito a esse sinal, amada e amada, lembra lá do início, quando a gente falou de volume maior, volume menor, trabalho positivo, trabalho negativo? É justamente o que está colocado aqui. Nós temos um trabalho positivo, que quer dizer que o sistema está realizando trabalho sobre o meio, e um trabalho negativo, que quer dizer que o meio ambiente realiza trabalho sobre o sistema. Em casos como esse que está aparecendo aí, amados e amadas, percebam vocês que a nossa setinha ela está girando em sentido horário. Para esses caras, nós vamos dizer que o trabalho é positivo. Tudo bem? Nós vamos já entender o porquê. Olha só, amada e amada, para esses caras nós vamos dizer que o trabalho é positivo. Tite, agora dá uma olhada nessa outra figura que está aparecendo aí para você. Perceba agora que a transformação é de A para B, C, D, A, só que agora em sentido oposto. O sentido agora não é mais horário. O sentido agora é anti-horário, é o reloginho voltando. Para esses casos de sentido anti-horário, nós teremos que o trabalho vai ser dado como negativo. Calcula a área da figura para você ter o valor do trabalho, o sinal dele é negativo, porque o sentido do ciclo é anti-horário. Maravilha? Prof, me explica essa situação de sentido horário, sentido anti-horário, trabalho positivo, trabalho negativo, que eu ainda não entendi. Simples, fácil e de graça. Olha só essa observação que chega aqui. O trabalho de um gás, ele depende dos estados intermediários da transformação. Ou seja, Tite, o que é que isso quer dizer? Ele depende do caminho para o qual o gás está adotando. Estranho, né? Quando a gente falava de trabalho lá na mecânica, a gente não dependia do deslocamento, não, perdão, da trajetória que o cara fazia. Mas aqui, falando de gases, os estados intermediários, eles vão fazer diferença. Tudo bem? Perceba você, amado e amada, que aqui ó, nós temos dois caminhos para a transformação AB. Ou eu posso ir por aqui, ou eu posso ir por aqui. É porque a setinha ficou aqui meio complicada, tá? Ela deveria estar indo para cá também. Prof, olha só. Se eu vou por aqui, o trabalho realizado, ele é diferente do trabalho que vem por aqui. Tudo bem? Tranquilo? Nós temos trabalhos de quantidades diferentes aqui. Nós podemos dizer dessa forma que o trabalho em 1 é maior do que o trabalho em 2. Show de bola? Por quê, prof? Porque ele está aqui, ó, este diagrama que define a função trabalho, ela está mais acima no eixo mais distante, digamos assim, do eixo do x, do que o diagrama em 2. Dessa forma, o que é que a gente tem? Esse trabalho maior é o positivo e esse trabalho menor é o negativo. Percebam vocês me perdoem, é cegueira, que eu disse que a setinha estava errada, ela não está não. Olha só aqui para você perceber. Nessa situação número 1,
de realização, de transformação gasosa, se você perceber, amado e amada, o volume aqui, ó, à medida que a transformação vai acontecendo, nós vamos tendo volumes cada vez maiores. Se o volume final é maior que o inicial, trabalho positivo. Tudo bem? Transformação AB por 1, se o volume final é maior do que o inicial, olha só, o trabalho é positivo. Agora, imagina essa transformação aqui, ó, de B para A. O volume final agora está aqui, está em A, e o inicial está em B. Olha aqui, ó, o eixo dos volumes em B, o eixo dos volumes para A. Nessa transformação número 2, o volume final é menor que o inicial. Então, nós estamos tendo o quê? Uma transformação onde ocorre a compressão do gás. Numa situação como essa aqui, ó, o nosso trabalho seria positivo. Por quê? Porque a expansão tem um valor de trabalho maior, já que ela está mais distante do eixo do X, do que a compressão, que está mais próxima do eixo do X. Para você entender melhor, vamos voltar aqui, ó, nessa situação das cíclicas. Olha só aqui, ó. O trabalho realizado de A para B, ele é um trabalho maior do que o de C para D. Prof, por qual motivo? Porque o diagrama que define essa transformação está mais distante do eixo do X. Esse é o trabalho positivo, esse é o trabalho negativo. Concorda comigo? Se o trabalho positivo é maior que o negativo, logo o resultado disso é um número positivo. Por isso que a gente diz que o trabalho aqui é positivo. Agora se liga aqui, para esse segundo gráfico. De A para B ocorre uma compressão, olha só, o volume não tende a vir reduzindo, esse trabalho é negativo. Aqui, que o volume tende a ir aumentando, o trabalho é positivo. Maravilha? Só que nessa situação, o negativo está mais distante do X, ou seja, ele tem maior intensidade, ele tem maior valor do que o positivo. Se o negativo é maior que o positivo, na soma algébrica, o valor é negativo. Por isso que a gente diz que para esses ciclos o trabalho é negativo. Prof, e esses trabalhos aqui, DA, BC, DA e BC, nesses dois casos? Não existe trabalho. Lembra lá quando a gente fala de trabalho a uma pressão constante, que a gente diz que o trabalho ele é a pressão vezes a variação de volume? É necessário, é mister, que exista uma variação de volume para haver trabalho. Beleza? Nesse caso aqui, ó, você pode perceber que não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, no have trabalho. Entendido? Então, superada essa parte aqui, amados e amadas, vamos aos nossos exemplos práticos. Olha só, primeira questãozinha vem aí da São Camilo, modelo Enem, ela diz o seguinte pra gente. O gráfico ilustra como varia a pressão medida em um gás ideal em função do volume que ele ocupa durante uma transformação cíclica. Calcule o trabalho realizado no ciclo em quilojoules. Show de bola! Amados e amadas, veja só, o gráfico que a questão fala é esse que está aqui. Perceba que nós temos uma transformação aqui, ó, que sai deste ponto, vem para este, este. É um ciclo. Tudo bem? Maravilha? Olha só, nós temos aqui os pontos 6 vezes 10 a quinta para a pressão, 0,5 metros cúbicos por volume, 2,05, 2 e 2, 6,05. Prof, como é que eu calculo o trabalho realizado por esse cara? Fácil. A área é numericamente igual ao trabalho. Prof, mas que área que eu vou contar aqui? Esta área aqui, amada e amada, a área do triângulo formado pelo ciclo. Tudo bem? É esta área que é numericamente igual ao seu trabalho. A área deste triângulo retângulo aqui. Se ainda bem me lembro, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Show de bola! Base desse cara, amada e amada, olha só, de 0,5 para 2, 1,5. Prof, e de 2 para 6, 4. Mas eu vou colocar só 4, amada e amada, pelo amor de Jeová, olha para os índices aqui, ó, no gráfico. Olha para as legendas do gráfico, tá? Isso aqui faz diferença no teu cálculo. É 4 vezes 10 à quinta. Ó, porque 6 menos 2, 4, e o 10 à quinta que está aqui na legenda. Tudo isso dividido por 2. Se a matemática ainda é a mesma, amada e amada, 4 vezes 1,5 vai dar 6. 6 dividido por 2 costuma dar 3. Tudo bem? Costuma dar 3 vezes 10 à quinta joules. Então, vai ser o trabalho nesse cara aí. Tá bom?
O cara pediu pra gente em quilojoules, o titio resolveu deixar aí em 10 a quinta. Depois você transforma bonitinho aí. Maravilha? Vai dar, pelos meus cálculos, tem que ficar em quilo, 10 ao cubo, vai dar 300 quilojoules. Tá bom? Vamos juntos, amados e amadas, o nosso próximo exemplo prático diz o seguinte. O gráfico representa a pressão P em função do volume V para um gás perfeito contido num cilindro fechado por um pistão móvel. Calcule o trabalho realizado pelo gás entre os pontos A e B em joules. Olha só, galera. Agora é uma funçãozinha, nós temos aqui uma pressão variável, tudo bem. E ele quer que a gente calcule aqui, ó, qual que é o trabalho realizado pelo cara. Simples e fácil, né, teacher? Já temos aqui os dados todos lançados. Mais uma vez, a área é numericamente igual ao trabalho. E a área que a gente está falando é a área desse trapézio que está se formando aqui, ó. Tudo bem? É do diagrama, perceba você aqui, ó, é do diagrama até o eixo do X dentro do intervalo de volumes que ele está tratando para você. Maravilha? Então, olha só, amado e amada, esse cara ainda é um trapézio. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Como base maior, nós temos 6 vezes 10 a quarta. Olha aqui a base maior do nosso trapézio. A base menor, 4 vezes 10 a quarta, multiplicado por, olha aqui, a altura dele. 4 vezes 10 a menos 3, isso tudo dividido por 2. Olha que bonitinho, Tite. Se eu somar esses caras aqui, vai dar 10, né? 10 que multiplica 10 a quarta, que multiplica 4 vezes 10 a menos 3, isso tudo dividido por 2. Esse cara, se ainda bem sei alguma coisa de matemática, vai dar 10 a quinta, show de bola? 10 a quinta aqui dentro. 10 a quinta que multiplica 10 a menos 3 aqui fora, vai dar 10 ao quadrado que está aqui. E o 4 fica quietinho lá. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 10 ao quadrado, então, vai ser o valor do nosso trabalho. Questão simples, né? Fácil, lógico, Tite, é física, não tem como ser difícil. Amados e amadas, mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. Foi uma satisfação, assim como sempre, inenarrável. Beijo, abraço e um cheiro no sovaco.